Pessoal, nós vamos resolver então nesse vídeo os exercícios, problemas, enfim, 25, 36, 47, 54 e 99 do capítulo 3 do livro Química, a Ciência Central. Os autores principais são Brown e LeMay. Vamos lá então. O primeiro exercício então, que é bastante simples, né? Na verdade é o tipo de exercício que funciona ali como um preâmbulo, né? Para se aprender a depois a calcular as fórmulas mínima e molecular a partir da composição percentual. Mas nesse caso, o exercício aí busca justamente determinar qual é a porcentagem em massa de oxigênio e uma série de compostos aí que são fornecidos, né? Então, o raciocínio é o mesmo para todos, né? Eu não vou, enfim, me repetir, ficar explicando cada um deles em detalhes, são 6, né? Mas enfim, para todos eles o raciocínio é o mesmo. Você tem a fórmula do composto, você pode, portanto, calcular qual é a sua massa molar, né? Fiquemos com a letra A, por exemplo, morfina, né? Fórmula molecular é C17, H19 e NO3. Então a massa molar vai ser o quê? 12 vezes a massa do carbono, mais 19 vezes a massa do hidrogênio, mais uma vez, né, a massa do nitrogênio, mais 3 vezes a massa do oxigênio. E as massas molares dos elementos, evidentemente, estão lá na tabela periódica, tá certo? Bom, essa é a massa molar do composto, a soma, né, de todas essas massas multiplicadas aí, pelos índices correspondentes. Essa é a massa molar do composto. A massa do oxigênio no composto vai ser o quê? 3 vezes a massa molar do oxigênio, né? Então, a massa do oxigênio no composto, que nesse caso é a massa total de oxigênio no composto, né? Que nesse caso é 3 vezes a massa do oxigênio, 3 vezes 16, dividido pela massa molar do composto, que é o somatório, né, que mencionamos no começo. O resultado dessa divisão multiplicado por 100 será igual ao percentual em massa de oxigênio na morfina, né, na molécula de morfina, enfim, ou no mol de molécula de morfina. Então o resultado nesse caso é 16,84%. Para os outros compostos, né, nas letras B, C, D, E e F, que estão no slide seguinte, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Massa do oxigênio no composto, dividido pela massa molar do composto, o resultado dessa divisão vezes 100 é igual ao percentual de oxigênio no composto, tá certo? Então você calcula a massa molar do composto, verifica qual é a massa de oxigênio no composto, né, que é simplesmente a massa do oxigênio multiplicado pelo número de átomos de oxigênio, né, na fórmula. Então, massa do oxigênio no composto, dividido pela massa total do composto, a massa molar, né, do composto. O resultado dessa divisão, vezes 100, é igual ao percentual de oxigênio. Isso vale para o primeiro exercício e para os outros, que são estruturalmente idênticos. E aqui então as letras D, E e F do exercício do problema, enfim, 3.25, né? Enfim, o raciocínio é análogo, né? Aquele que comentamos em detalhe lá para a letra A. Enfim, não nos repetiremos, né? Pare o slide, né? Olhe com calma aí os cálculos, faça você mesmo, refaça, né, os seus cálculos, tá certo? Mas o raciocínio realmente é bastante simples. O exercício, o problema, enfim, 336, bastante simples, mas ele procura a verificar, ou enfim, né, estimular algo que é muito importante, que é nós aprendermos a raciocinar em termos de número de mols, né? Então a letra A, qual é a massa em gramas de 1,5 vezes 10 a menos 2 mol de sulfeto de cádmio, né? Massa molar do sulfeto de cádmio é a massa do enxofre mais a massa do cádmio. Então a massa molar é 144,4 gramas, né? Quando eu divido a massa pela massa dividido pela massa molar, é número de mols. Então, se eu multiplicar o número de mols pela massa molar, o que eu encontro é a massa correspondente, né, àquele número de mols, tá certo? Então, a massa molar do sulfeto de cádmio é 144,4 gramas. 1 mol de sulfeto de cádmio tem a massa de 144,4 gramas. 2 mols seria o dobro dessa massa, 3 mols seria o triplo dessa massa e assim por diante. Então, quando eu multiplico o número de mols, né, pela massa molar,
O que eu encontro é a massa, o número de mols nesse caso é 1,5 vezes 10 a menos 2, o que me dá uma massa de 2,17 gramas. Bom, pede-se depois a quantidade de matéria, né, número de mols de cloreto de amônio em 86,6 gramas dessa substância. Bom, o número de mols é simplesmente a massa dividido pela massa molar. Né? A massa 86,6 gramas, a massa molar no caso do cloreto de amônio, a massa do nitrogênio, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do cloro, dá 53,5 gramas, dividindo massa pela massa molar, eu encontro o número de mols, 1,62 mol. Né? Essa é a quantidade de matéria, então, contida, né, em 86,6 gramas de cloreto de amônio. Letra C, número de moléculas em 8,447 vezes 10 a menos 2 mol, né? Seria singular na verdade, mas enfim, mols, como seja, de benzeno, C6H6. Bom, em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 2 mols eu teria 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 3 mols eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, quando eu multiplico o número de mols pela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu encontro o número de moléculas. Então, pegamos aí a letra C, constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23, vezes o número de mols, me fornece 5,09, 5,1, né? Vezes 10 elevado a 22 moléculas de benzeno nesse número de mols. Tá? Na letra D, então, o número de átomos de oxigênio em 6,25 vezes 10 a menos 3 mol de nitrato de alumínio. Né? Bom, a fórmula do nitrato de alumínio é AlNO3,3. Tem 3 íons nitrato para cada íon alumínio. Né? Um íon nitrato tem 3 oxigênios, 3 átomos de oxigênio. Então, né, 1 mol de nitrato de alumínio tem 3 mols de íons nitrato, mas cada íon nitrato tem 3 mols de oxigênio, então 3 vezes 3, 9. Então, em 1 mol de nitrato de alumínio, eu vou ter 9 mols de oxigênio. Em 1 mol de nitrato de alumínio, eu terei 1 mol de alumínio, 3 mols de nitrogênio e 9 mols de oxigênio. Né? 9 mols de átomo de oxigênio. E a pergunta é quantos átomos de oxigênio, qual o número de átomos de oxigênio nesse número de mols. Bom, constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se a pergunta fosse qual o número de átomos de oxigênio que eu tenho em 1 mol de nitrato de alumínio, seria simplesmente pegar 6,02 vezes 10 elevado a 23 e multiplicar por 9. Né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 vezes 9, se eu tivesse 1 mol de nitrato de alumínio. Se eu tivesse 2 mols, pegava 6,02 vezes 10 elevado a 23, multiplicava por 9 e multiplicava por 2. Se eu tivesse 3 mols de nitrato de alumínio, 6,02 vezes 10 elevado a 23, vezes 9, vezes 3. Quer dizer, constante de Avogadro, vezes 9, porque em cada mol de nitrato de alumínio eu tenho 9 mols de oxigênio, e multiplico pelo número de mols que eu tenho, né, de nitrato de alumínio. E o número de mols que eu tenho nesse caso é 6,25 vezes 10 a menos 3. Então, multiplico justamente por esse número. Fazendo as contas, 3,39, 3,4, né? Vezes 10 elevado a 22 átomos de oxigênio é o número de átomos de oxigênio que eu terei em 6,25 vezes 10 a menos 3 mol de nitrato de alumínio. O exercício 3,47, então, nos dá aí a composição percentual, né, para 3 compostos e pede que nós calculemos então para eles a fórmula empírica, né? Fórmula empírica também chamada de fórmula mínima, né? Que é a menor relação possível de números inteiros que expressa a proporção com que os elementos se combinam numa certa molécula. Né? E a fórmula molecular, por sua vez, é a fórmula da espécie, né? A fórmula verdadeira, digamos assim, a fórmula completa, que me diz exatamente quantos átomos de cada elemento estão presentes, quais elementos estão presentes, né? E quantos átomos de cada elemento estão presentes num certo composto, tá certo? E a fórmula molecular e a fórmula mínima, ou também chamada de fórmula empírica,
podem até eventualmente coincidir, podem ser exatamente a mesma. Se não for esse o caso, a fórmula molecular será um múltiplo inteiro da fórmula mínima. Mas nesse caso aí, pede-se calcule a fórmula empírica, né? Também chamada de fórmula mínima. Veja, em problemas desse gênero, né, o primeiro passo, né, é conferir os percentuais em massa de cada um dos elementos que constituem, né, aquela espécie. Os percentuais somados perfazem 100%, né? Porque se não perfizer, não perfizer 100% é porque tem algum erro. Claro, quando se diz 100%, né, 99,9, 100,1, né, enfim, não precisa ser exatamente 100, mas enfim, 100%, né, dentro do erro experimental. Bom, se a resposta for sim, então os dados estão ok, vamos em frente. Veja, tudo que está sendo informado é o percentual em massa, né? Não se diz aí qual foi a massa de amostra que foi analisada. Quanto desse primeiro composto, por exemplo, formado por carbono, enxofre e cloro, quanto dele foi analisado para eu descobrir quais são esses percentuais em massa? 1 grama, 2 gramas, 10 miligramas? Não foi informado. Nem precisa, né? Nem precisa. Porque os percentuais são os mesmos, né? Independentemente de quanto do composto você tem analisado. Mas só para facilitar então nossos cálculos, né? O usual é assumir o que na hora das contas? Que eu estou considerando 100 gramas de amostra. Porque aí os percentuais ficam diretos, né? Ficam diretos. 10,4% de 100 gramas é 10,4 gramas. 27,8% de 100 gramas é 27,8 gramas. 61,7% de 100 gramas é 61,7 gramas. Então eu tenho as massas aí de carbono, enxofre e cloro, né, na letra A, que estariam presentes se eu analisasse 100 gramas do composto. E então eu divido cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares. Para o carbono é 12, para o enxofre é 32, para o cloro é 35,5. Quando eu divido cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares, massa dividido por massa molar é o quê? Número de mols. Então esses números que aparecem aí, né, 0,87 e 1,74, são o quê? Número de mols. Então isso já é uma fórmula química. Porém, tanto a fórmula mínima quanto a fórmula molecular são relações entre números inteiros. São relações entre números inteiros. Evidentemente, 0,87, 1,74 não são números inteiros, né? Então, qual é o artifício matemático que você utiliza para converter essa relação, que não é uma relação de números inteiros, numa relação de números inteiros? Você divide cada um desses índices aí pelo menor deles. E o menor deles, nesse caso, é 0,87. No caso do carbono, 0,87 dividido por 0,87 dá 1, a mesma coisa para o enxofre. No caso do cloro, 1,74 dividido por 0,87 igual a 2. Né? Então, qual é a fórmula mínima desse composto? CsCl2, CsCl2. Então, você tem os percentuais em massa, assume que tem 100 gramas, com isso, né, mentalmente você já calcula qual é a massa de cada elemento que você tem no composto, divide cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares, massa dividido por massa molar, isso é número de mols, você já chega numa fórmula química, mas essa relação, né, o resultado dessa divisão da massa pela massa molar, o número de mols, normalmente não é um número inteiro, né? Mas tanto a fórmula mínima quanto a fórmula molecular, se fosse o caso, nesse caso estamos calculando apenas a fórmula mínima ou empírica, né? Mas tanto uma fórmula como outra é uma relação de números inteiros, né? Porque você vai ter números inteiros de átomos numa certa molécula, né? Um número inteiro de átomos de cada elemento numa certa molécula. E o artifício matemático, então, para que você tenha uma relação de números inteiros, é dividir cada um desses índices aí pelo menor deles, né? Bom, na letra B, o mesmo raciocínio, o mesmo procedimento foi empregado, tá certo? Nós temos aqui então a letra C, né, do exercício. O raciocínio utilizado, o procedimento utilizado foi o mesmo, né, que foi empregado para resolver a letra A e a letra B. Com o seguinte detalhe, nesse caso, né, na letra C informa-se que o composto é formado por sódio, alumínio e o restante é flúor, né? Bom, mas eu sei que a soma dos percentuais em massa de todos os elementos que formam a espécie, né,
deve perfazer 100%. O percentual de sódio foi fornecido, o percentual de alumínio foi fornecido. O percentual de flúor não foi fornecido, mas não foi fornecido diretamente, porque diz que o restante é flúor. Então, de 100%, eu subtraio 32,79%, que é o percentual de sódio, subtraio 13,02%, que é o percentual de alumínio. O resultado, que nesse caso é de 54,19%, é justamente o percentual de flúor. A partir daí, então, nós seguimos simplesmente o procedimento que já foi utilizado na letra A e na letra B também. Dividir cada uma das massas pela respectiva massa molar do elemento. Massa dividido por massa molar é número de mols. O resultado dessa divisão normalmente não é uma relação de números inteiros, e o artifício matemático utilizado depois, então, para se converter essa relação numa relação de números inteiros é dividir cada um dos índices aí pelo menor deles. A fórmula nesse caso é Na3AlF6. No exercício 3,54, então, é fornecida a composição percentual, a composição em massa, enfim, expressa como percentual, para ibuprofeno, cadaverina e epinefrina, a famosa adrenalina. E é fornecida também para cada uma dessas substâncias a sua massa molar. E pede-se então que você calcule as respectivas fórmulas moleculares. Vamos em frente então. Na letra A, então, o procedimento é aquele mesmo que nós utilizamos para calcular a fórmula empírica, no exercício que nós fizemos antes. Eu tenho os percentuais, confiro se eles perfazem 100%, quando somados. Nesse caso a resposta é sim. Então eu considero que eu tenho 100 gramas de amostra. Então mentalmente eu já sei quais são as massas, nesse caso de carbono, hidrogênio e oxigênio, que eu tenho no meu composto. Numa amostra de 100 gramas, bem entendido. Divido cada uma das massas pelas respectivas massas molares. O resultado dessa divisão normalmente não é uma relação de números inteiros. E o artifício matemático utilizado, então, é dividir cada um desses índices pelo menor deles, que nesse caso é 0,97. Quando eu faço isso, eu ainda não cheguei, na verdade, numa relação de números inteiros. O oxigênio fica 1, ok. Hidrogênio 9,07, é 9, Estou procurando um número inteiro, 9,07 é 9. Mas o carbono fica 6,5. É muito para eu dizer que é 6. E também é pouco para eu dizer que é 7, por exemplo. Então, quando após dividir cada um dos índices pelo menor deles, eu ainda assim não chego numa relação de números inteiros, qual é o artifício que eu utilizo para chegar então numa relação de números inteiros? Agora eu multiplico cada um dos índices pelo menor número inteiro possível que me conduza a uma relação de números inteiros. Nesse caso, o menor número inteiro possível é 2. 6,5 vezes 2, 13. 9 vezes 2, 18. 1 vezes 2, 2. Eu chego na fórmula C13H18O2. Então, recapitulando, considerei que tinha 100 gramas de amostra, então já soube mentalmente qual a massa de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é simplesmente o percentual convertido. Divido cada uma das massas pelas respectivas massas molares, chego numa relação aí, portanto, de número de mols, já é uma fórmula química, mas não é uma relação de números inteiros. O artifício utilizado é dividir cada um dos índices pelo menor deles. Normalmente você já chega aí numa relação de números inteiros. Mas em alguns casos, como nesse, você não chega. Oxigênio ficou um número inteiro, que é 1, hidrogênio ficou um número inteiro, nesse caso 9, mas carbono ficou 6,5. Quando dividindo cada um dos índices pelo menor deles, você ainda assim não chega numa relação de números inteiros, o artifício matemático seguinte é multiplicar cada um dos índices pelo menor número inteiro possível, que te conduza aí sim a uma relação de números inteiros. E o menor número inteiro possível nesse caso é 2. 6,5 vezes 2 é 13, 9 vezes 2, 18, 1 vezes 2, 2. Eu chego na fórmula C3H18O2. Mas o problema pede para você calcular a fórmula molecular. Mas ele te dá, inclusive, qual é a massa molar do ibuprofeno, 206 gramas por mol. Bom, se eu fizer 12, que é a massa do carbono, vezes 13, mais 18 vezes a massa de hidrogênio, que é 1, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16, e somar tudo isso,
Para a fórmula que eu encontrei, eu encontro justamente 206 gramas por mol. Moral da história, essa é a fórmula molecular do ibuprofeno. Não foi perguntado, mas se fosse perguntado qual é a fórmula mínima, né? Também chamada de fórmula empírica. Bom, nesse caso, a fórmula mínima ou empírica é a própria fórmula molecular, porque não existe uma relação de números inteiros menor do que essa, né? 13 para 18 para 2, né? Através da qual eu possa expressar a proporção com que carbono, hidrogênio e oxigênio se combinam na molécula de ibuprofeno. Tá? Não dá para, né, dividir aí 3, 18 e 2 por algum número que me conduza a uma relação de números inteiros. Então, nesse caso, a fórmula molecular e a mínima são exatamente a mesma. Mas vocês viram que no slide anterior nós chamamos de método 1, né? Bom, vamos utilizar aqui aquela primeira abordagem, aquela mais linear, digamos, que nós já conhecíamos, né? Vamos adotar aqui uma outra abordagem. É o seguinte, eu tenho a fórmula molecular eu tenho a massa molar do composto, né? Nesse caso 206 gramas por mol. E o problema me pede que eu calcule a fórmula molecular, né? Bom, mas a massa molar é a massa associada à fórmula molecular, né? Então, se eu calcular a fórmula a partir da massa molar, o que eu calcularei direto já será, então, a fórmula molecular. Perfeito? Então, quanto é 75,69% de 206? 155,92. Quanto é, aí seria o percentual de hidrogênio, 8,8% de 206, 18,13 gramas. E quanto é, e aí seria o percentual de oxigênio, né? 15,51% de 206, 31,95 gramas. Aí o procedimento depois é aquele que já conhecemos, né? Eu tomo cada uma das massas, divido pelas respectivas massas molares, nesse caso 12 para carbono, 1 para hidrogênio, 16 para oxigênio. E eu chego nessa relação aí, né? Bom, por carbono 12,99, eu estou à procura de um número inteiro. 12,99 é 13, evidentemente, né? Hidrogênio 18,13, 18,1, 18, né? E para o oxigênio 1,99, não há dúvida de que é 2. Né? Então chegaremos aí à mesma fórmula que já havíamos chegado anteriormente, C13H18O2, 206 gramas por mol, a massa molar justamente do ibuprofeno. Para a letra B, né, cadaverina, seguimos aquele procedimento já conhecido, né? Você confere seus percentuais somados, dá 100%, nesse caso dá 100%. Então, mentalmente, você já tem a massa aí, né, de cada elemento, né? Para o carbono, por exemplo, 58,55% de 100 gramas são 58,55 gramas. Você tem as massas, então, de cada elemento, presentes, bem entendido, numa massa total de amostra de 100 gramas, né? Divide cada uma das massas pela respectiva massa molar, você encontra uma relação em número de mols, né? Nesse caso não foi uma relação de números inteiros, e você então divide, né? Enfim, se fosse o caso aí, pela menor relação de números inteiros possível. Perdão, divide cada um dos índices, né, pelo menor deles, a fim de chegar numa relação de números inteiros. Mas veja que nesse caso, né, nitrogênio 1,96, bom, é 2, né? Estou à procura de um número inteiro. Hidrogênio 13,81, 13,8, né? Enfim, 14, né? E carbono 4,88, arredondando ali para o inteiro mais próximo seria 4,9, né? Se eu arredondar a primeira casa após o 4, enfim, 5, né? C5H14N2. Mas eu poderia ficar na dúvida, né? Bom, será que essa é a fórmula molecular? Né? Bom, mas eu tenho a massa molar que foi fornecida, né? Se eu tomo 12 vezes 5, mais 14 vezes 1, mais 14 vezes 2, né? Multiplico aí por cada um dos índices as massas de carbono e hidrogênio, as massas molares de carbono, hidrogênio e nitrogênio, eu chego justamente aí para essa fórmula, C5H14N2, C5H14N2, eu chego justamente a 102 gramas por mol, né? A massa fornecida é 102,2, mas enfim, né? O autor usou um valor um pouquinho diferente, um arredondamento ou não e tal. Enfim, mas essa é, sem dúvida, a fórmula molecular da cadaverina. Tá certo? Uma alternativa também, né, isso que está embaixo quando aparece ali o vezes 2, é você tomar cada um dos índices, né,
De saída, a gente simplesmente olha 4,88, o inteiro mais próximo é 5, 13,8, o inteiro mais próximo é 14, 1,96, não há dúvida que o inteiro mais próximo é 2. Então a fórmula é C5H14N2, a massa é 102 gramas por mol, então deve estar certo sim. É isso aí. Bom, mas aí também nós adotamos aquele mesmo procedimento, né? Dividir cada um dos índices pelo menor deles. Qual é o menor deles nesse caso? 1,96. 1,96 dividido por 1,96 é 1, no caso do nitrogênio. No caso do hidrogênio vai dar 7,04. No caso do carbono vai dar 2,5. Bom, nitrogênio 1 é um número inteiro. 7,04, né? Bom, não há dúvida, um inteiro aí é 7. Né? Mas para o carbono ficou 2,5. 2,5 não é um número inteiro, é muito alto para ser 2 e é muito baixo para ser 3. Ou seja, qual é o artifício aí? Multiplicar a fórmula que eu encontrei pelo menor número inteiro possível para chegar numa relação de números inteiros. Né? 2,5 vezes 2 dá 5, 7 vezes 2, 14, 1 vezes 2 dá 2, eu chego na mesma fórmula, C5H14N2. Isso mostra aqui, né? Entender que aquele 4,88 seria 5, 13,81 seria 14, estaria certo. A gente fez só para conferir, né? Seguindo aí um procedimento mais padrão, né? Que é dividir cada um dos índices pelo menor deles. Você chega em 2,5, 7 e 1. 2,5 não é um número inteiro, é claro. Multiplica pelo menor número inteiro possível, que nesse caso é 2, e você chega exatamente na mesma fórmula. C5H14N2 dá 102 gramas por mol. Confere com a massa molar fornecida, então não há dúvida de que essa é a fórmula molecular da cadaverina. Por último, então, a fórmula da epinefrina, né? Também chamada de adrenalina, tá certo? Epinefrina e adrenalina são a mesma coisa, né? Denominação vulgar aí para essa substância química, tá certo? Você confere os percentuais, dá 100%, né? Assume que tem 100 gramas de amostra, então você já tem as massas de cada um dos elementos presentes numa amostra de 100 gramas, né, do seu composto. Divide cada uma das massas pelas respectivas massas molares. Né, pelas respectivas massas molares. Você chega numa relação que não é uma relação de números inteiros. Né, e aí então você divide cada um dos índices pelo menor deles, que nesse caso é 0,55. O nitrogênio fica 1. Né, o oxigênio fica 2,98. Bom, o inteiro mais próximo é 3, não tem para onde, né? O hidrogênio fica 12,9, bom, o inteiro mais próximo é 13, não tem para onde. E o carbono fica 8,95, bom, o inteiro mais próximo é 9, né? Também não tem para onde. Então a fórmula é C9H13NO3, o que me dá aí 183 gramas por mol, né? O enunciado do problema fala em 180 gramas por mol, né? Mas enfim, muito comum nesses exercícios os autores arredondarem, né? Para o inteiro mais próximo muitas vezes, mas enfim. C9H13NO3 é efetivamente a fórmula molecular da epinefrina, né, também chamada de adrenalina, tá certo? Então, o procedimento é aquele mesmo procedimento que já empregamos anteriormente. Então, tanto nesse problema quanto nos anteriores, né, recomendo que você pare aí o slide, né, confira com calma, né, os números para compreender direitinho as etapas, embora elas estejam aqui devidamente, né, explicadas, né, narradas. Por isso que não detalhamos aí graficamente tanto o passo a passo, né? Porque está narrado, está comentado. Mas enfim, refaça os seus cálculos, né? E verifique se você chega exatamente aos mesmos números, tá certo? Mas enfim, o procedimento é aquele que já nos habituamos a utilizar até aqui. Por fim, então, o problema 399, né? O enunciado é um pouco extenso e tal, mas é um problema, na verdade, bastante simples. Na verdade, é um problema preliminar, digamos assim, né? Um problema prévio à introdução do conceito, ou dos conceitos de reagente limitante, de reagente em excesso, né? De rendimento de reação e por aí vai. Né? Mas, enfim, o enunciado, vocês podem ler, mas fica aí a pergunta. As perguntas letra A e B. Letra A. Quantos mols de iodeto de sódio são necessários para extrair 5,95 vezes 10 a menos 6 mols de O3? Tá certo? Bom, nesse problema, em outros problemas que envolvam reação química, né, que envolva aí quanto eu preciso de um reagente, quanto eu preciso do outro, quanto eu vou formar de produto, se há ou não um reagente limitante e quem é, qual o reagente em excesso, qual o rendimento teórico de reação e por aí vai. Bom, premissas fundamentais, né? Eu preciso de uma equação química, eu preciso saber quais são os reagentes e quais são os produtos.
Eu tenho uma equação química, eu sei quais são os reagentes, sei quais são os produtos nesse caso? Sim, sei. Segundo, já que eu vou raciocinar como tenho que raciocinar em termos de um número de mols, né, que eu posso depois converter em massa, etc, enfim, mas já que eu vou raciocinar em termos de número de mols, né, a relação aí de número de mols da equação química balanceada é que vai me dizer, né, em que proporção que os reagentes se combinam para formar os produtos. Então, a segunda premissa aí, a minha equação química está devidamente balanceada. Se ela não estiver, eu tenho que balanceá-la antes de começar a raciocinar e antes de começar a efetuar os meus cálculos. Nesse caso, a equação química, vocês podem conferir, sim, ela está balanceada. Então, já que eu tenho a equação química, já que ela está devidamente balanceada, posso começar a raciocinar, posso começar a fazer os meus cálculos. E a pergunta é, quantos mols de iodeto de sódio são necessários para extrair 5,95 vezes 10 a menos 6 mols de O3? Pela equação química balanceada, nós vemos que cada mol de ozônio consome 2 mols de iodeto de sódio. Cada mol de ozônio consome exatamente 2 mols de iodeto de sódio, né? O dobro. Então, se eu quero extrair 5,95 vezes 10 a menos 6 mol, né? O autor aí usa mols, né? Traduzido como no plural, mas enfim, plural é 2 ou mais, né? 10 a menos 6 é menos que 2, evidentemente. Então é singular, né? Mas enfim, 5,95 vezes 10 a menos 6 mol. Bom, para extrair 1 eu preciso de 2, o dobro. Para extrair 5,95 vezes 10 a menos 6 eu preciso do dobro disso. O dobro de 5,95 vezes 10 a menos 6 é 1,19 vezes 10 a menos 5 mol, né? Esse é o número de mols de iodeto de sódio que eu vou precisar para extrair 5,95 vezes 10 a menos 6 mol de ozônio. Na letra B, quantos gramas, aí se pede a massa, né? Quantos gramas de iodeto de sódio são necessários para extrair 1,3 miligrama de ozônio, né? Bom, para cada mol de ozônio que eu desejo extrair, eu necessito 2 mols de iodeto de sódio, né? 1 mol de ozônio são 48 gramas, né? É a massa do oxigênio vezes 3. 1 mol de iodeto de sódio, aliás, perdão, 2 mols, né, de iodeto de sódio, que é o que eu necessito nesse caso, são 299,8 gramas, né? É a massa do sódio mais a massa do iodo. Essa é a massa molar do iodeto de sódio, mas eu consumo aí 2 mols de iodeto de sódio, então multiplica essa massa molar por 2. Então, para extrair, né, enfim, 1 mol de ozônio, ou seja, 48 gramas, eu necessito de 2 mols de iodeto de sódio, ou seja, 299,8 gramas. E a pergunta é, quanto é que eu preciso de iodeto de sódio para extrair 1,3 miligramas, ou seja, 1,3 vezes 10 a menos 3 grama de ozônio, né? É simplesmente uma regra de 3. O X, que nesse caso é a massa de iodeto de sódio que eu necessito para extrair 1,3 vezes 10 a menos 3 grama de ozônio, o resultado é 8,12 vezes 10 a menos 3 grama de iodeto de sódio, ou 8,12 miligramas de iodeto de sódio, tá certo?